Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ajudo mulheres a reduzirem 4 números do manequim comendo de tudo. E na live de hoje eu vou revelar 5 doces que você pode comer após o almoço e não vão aumentar o seu manequim. Então, quer descobrir quais são esses doces? Fica comigo até o final dessa live, já separa a sua pergunta, porque vai ter momentos aqui que se você for mandando essas perguntas eu já vou respondendo, tá? E bora lá, tá certo? Muito boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Se vocês puderem colocar aqui no chat para mim, se vocês estão me ouvindo bem, com clareza, se o áudio tá bom, por favor, meninas, coloquem no chat aqui para mim e já vão compartilhando essa live, tá bom? Já compartilhem aí com as amigas, com as mulheres da família, que vocês sabem que gostam de comer um docinho lá após o almoço, que muitas vezes não conseguem reduzir aí o manequim por sempre comer muito doce aí, muita vontade de comer doce após o almoço. Então já compartilha, aperta no aviãozinho que tá aqui, ó, aparecendo para vocês e compartilha essa live com todas. Meninas, coloquem no chat aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá legal. Só confirmem para mim aqui se tá tudo ok para iniciarmos a nossa live semanal. Bom, vamos lá então, meninas, vamos iniciar. E qualquer coisa, vão mandando as perguntas que daí eu vou fazendo algumas pausas e já vou respondendo, ok? Bom, quantas vezes você tentou emagrecer e não conseguiu, Quantas vezes você quis reduzir as suas medidas lá para poder vestir aquela roupa que você tanto deseja e não conseguiu, porque você acaba sentindo muita vontade de comer doces após o almoço e acaba exagerando nessa quantidade. Coloquem no chat aqui para mim quantas vezes vocês já sofreram com isso e quantas vezes isso já impediu o seu processo de emagrecimento, já te impediu de reduzir medidas. Bom, isso é muito mais comum do que você possa imaginar, ok? Isso acontece com a maioria das mulheres, certo? Assim, 99% das mulheres que vêm conversar comigo têm as mesmas queixas. Carol, eu não consigo reduzir as minhas medidas, não consigo perder gordura, porque eu sinto muita vontade de comer doce o tempo todo. Então, principalmente logo após o almoço, eu sinto aquela vontade absurda de comer doce, eu começo a comer de uma maneira descompensada e não consigo parar. Eu não sei mais o que fazer para melhorar essa vontade de comer doces. E eu tenho certeza que é isso que atrapalha o meu processo de emagrecimento, É isso que está me atrapalhando e dificultando, o meu processo aí de redução de medidas. Bom, isso pode acontecer, viu, meninas? E é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Se a alimentação de vocês não estiver adequada, se vocês não estiverem comendo os alimentos certos na hora do almoço e do jantar, essa vontade de doces pode aumentar e muito. E eu vou explicar para vocês agora, antes de revelar. Calma que eu já vou revelar quais são os alimentos aí que vocês podem comer aí após o almoço, que não vão aumentar o manequim de vocês. Mas antes vocês precisam entender da onde vem essa vontade, essa grande vontade de comer doces, que pode estar atrapalhando aí o processo, tá? Quando vocês comem, quando vocês não têm uma alimentação adequada, o que seria uma alimentação adequada, tá? Quando vocês acabam ingerindo aí nas grandes refeições significa almoço e jantar, tá? Quando vocês têm uma alimentação muito rica em carboidratos, os carboidratos refinados ali que a gente diz, o arroz branco, o macarrão branco, uma quantidade muito grande de carboidrato junto, combinado com essa grande quantidade de carboidratos juntos, consumidos. Opa, deixa eu só ajeitar aqui que o meu celular desposicionou. Pera lá. Aguenta aí, meninas. Aguenta aí. Isso. Agora acho que melhorou. Pronto. Voltando aonde paramos, Então, quando você tem uma alimentação muito rica em carboidratos que são pobres em fibras, uma alimentação muito pobre em proteínas e pobre em legumes e vegetais,
existe um mecanismo que acontece no nosso corpo que pode aumentar essa vontade de comer doces. Então, o que acontece? Os carboidratos, eles são muito importantes para nossa, né, para o funcionamento do nosso corpo, porque eles são responsáveis por nos dar energia. Então, quando você come lá um carboidrato, eu vou explicar de uma forma mais simples para que fique mais fácil o entendimento, tá? Quando você come esse carboidrato, ele faz com que que ele libere um hormônio chamado insulina, tá certo? E quando você come esses carboidratos que são, né, que são pobres em fibras em excesso, o que acontece? Você tem o que a gente chama de pico de insulina, ou seja, o teu nível de insulina fica muito alto e depois o que acontece? Ele cai novamente. Entendeu? Isso se chama hipoglicemia de rebote. Eu até comentei sobre isso em algumas lives das semanas anteriores. Essa hipoglicemia de rebote faz com que o nosso corpo sinta a necessidade de pedir mais doce. Ou seja, você acaba de comer a refeição, né? Come lá o carboidrato, então você tem aquele pico de insulina, dali a pouco a insulina cai, né? O que a gente chama de hipoglicemia de rebote. E aí essa vontade de doce vem de novo, porque é como se o nosso corpo, como se o seu corpo precisasse de mais carboidrato, consequentemente de mais açúcar. Por isso que normalmente após as grandes refeições, almoço e jantar, se vocês não têm uma alimentação, né, adequada, isso pode acontecer. Então você vai finalizar uma refeição, terminar lá de comer seu prato, e você já vai estar com vontade de comer doce, justamente por causa desse mecanismo, entende? Então, aí vocês vão me perguntar, beleza, Carol, ok, a minha alimentação tá assim mesmo e agora eu já identifiquei que é exatamente isso que tá acontecendo, que eu tô tendo essa vontade muito grande de comer doce. Mas o que eu preciso fazer para reduzir essa vontade? Esse é o primeiro ponto, ok? Primeiro ponto é entender o porquê que isso tá acontecendo e evitar que isso aconteça, ok? Porque quanto menos vontade você tiver de comer doce, menor a quantidade que você vai ingerir, certo? Então, o que você precisa colocar aí na sua alimentação para evitar que isso aconteça? Você tem que preferir sempre os carboidratos integrais ao invés dos brancos. Por quê? Porque os carboidratos integrais, não é que eles vão engordar menos e os brancos vão engordar mais. Não, em questão de calorias, eles são muito semelhantes. Tá? Mas os integrais, eles têm mais fibras na composição, ou seja, eles vão dar mais saciedade, eles têm um índice glicêmico mais baixo, ou seja, vai evitar esses picos de insulina. Sobe a insulina, cai demais, sobe a insulina, cai demais, e fica dando essa vontade de comer doces. Entende? Os alimentos que têm índice glicêmico mais baixo, que são os ricos em fibras, eles impedem que isso aconteça. Entende? Por isso que a gente sempre fala, quando fala em emagrecimento, redução de medidas, a gente sempre prefere os carboidratos integrais, justamente pela quantidade de fibras. Além do que, eles também, né, esses carboidratos que são ricos em fibras ajudam muito no funcionamento do intestino, que também é muito importante e completamente fundamental para o processo de emagrecimento, tá certo? Então, primeira coisa, substituir, né, se você, né, para reduzir essa vontade de comer doces, substituir os carboidratos brancos pelos integrais, tá? Número 2, sempre incluir uma fonte de proteínas magras nas refeições, nas grandes refeições, tanto no almoço quanto no jantar. Por quê? Porque a absorção primeiro, porque a proteína ela tem um poder de saciedade muito maior, né, do que os outros macronutrientes. Então, quando você come a proteína, ela tem, né, uma absorção mais lenta, ou seja, ela precisa de mais metabolização do nosso corpo, né, para que ela seja realmente digerida. Então, você come e fica saciada por muito mais tempo, entende? Então, isso é muito importante. Proteína, poder de saciedade muito maior, ou seja, quando você inclui boas fontes de carboidrato com boas fontes de proteína, esses picos de insulina dos carboidratos diminuem, por mais que sejam os brancos, porque a proteína, ela tende a reduzir a carga glicêmica dos carboidratos, justamente por essa absorção ser mais lenta, tá?
Por isso que a gente sempre fala, inclua proteína. Não é porque a proteína emagrece mais do que o carboidrato, né? Proteína emagrece, carboidrato engorda. Não, o carboidrato não é o vilão. Se vocês souberem fazer a junção, né, dos macronutrientes, que é proteína e carboidrato, não vai afetar em absolutamente nada o seu emagrecimento, tá certo? Então, incluir lá, quais tipos de proteína, Carol? O que você me indica? Proteínas magras boas. Pode ser frango, tá? Não precisa ser somente o frango lá, o frango grelhado, peito de frango grelhado. Você pode variar os cortes do frango, tá? Pode variar entre peito, coxa com sobrecoxa, tá? Tem uma infinidade de cortes para você também não precisar ficar comendo todo santo dia a mesma coisa, beleza? Pode ser uma carne moída bovina magra, por exemplo, patinho e coxão mole são boas opções de carnes magras, bovinas que vocês podem incluir aí nas grandes refeições, almoço e jantar. Que mais? Uma carne suína magra, também o lombo suíno é uma ótima opção para quem gosta de carne suína, tem um alto valor biológico e ele é menos, né, tem menos gordura do que os outros cortes, lombo suíno é uma boa. E claro, o bom e velho ovo, né, que é super fácil, super tranquilo de achar e também é muito simples de você incluir aí na refeição, né, todas as proteínas que não são absurdamente caras, e que vocês podem incluir aí almoço e jantar para reduzir essa vontade de comer doces, ok? Terceiro ponto que vocês precisam incluir aí na rotina alimentar para reduzir essa vontade de comer doce. Incluir legumes, verduras e vegetais. Ai, Carol, mas que clichê. Precisa, tá? Primeiro, pela quantidade, né, de benefícios que esses alimentos trazem com uma quantidade calórica muito pequenininha, muito importante. E segundo, frutas, legumes, verduras e vegetais têm uma quantidade muito rica de fibras na sua composição também. Mesma coisa lá dos carboidratos integrais. Ou seja, vão te dar mais saciedade e vai evitar também que esses picos de insulina aconteçam. E essa hipoglicemia de rebote, que é o que te dá vontade de comer doce, também, também vai impedir que isso aconteça. Tá bom? Então, muito importante. Então, recapitulando lá. Primeiro, carboidratos integrais, tá? Substituir os brancos pelos integrais. Segundo, incluir sempre uma fonte de proteína magra nas grandes refeições. E terceiro, legumes, verduras e vegetais pela quantidade de fibras, ok? Aí você vai me perguntar, Carol, beleza, que mais que eu posso fazer? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para reduzir essa vontade de comer doce? Tem. Duas coisas fundamentais. Então, o que eu acabei de falar, o que você precisa fazer, ok? E agora eu vou falar o que você não pode e não deve fazer, que vai piorar a sua vontade de comer doce logo após as refeições, tá? Principalmente logo após o almoço, que é quando bate aquela vontade enorme de comer doce, tá certo? Número 1, não restrinja a sua alimentação. Restringir a alimentação é fazer aquelas dietas extremamente restritas, tá? Que você come muito pouco, que você se priva demais de comer os alimentos. Não faça isso. Por quê? Porque senão vai acontecer exatamente, vai faltar calorias. E a sua vontade de comer doce vai aumentar, porque quanto menos calorias você consome, né, quanto menos fibra tem na tua alimentação, quanto menos alimentos que te deem saciedade você ingerir, maior a probabilidade do seu cérebro pedir o quê? Energia. Consequentemente, ele vai pedir açúcar, vai pedir doce, entende? Então, quanto mais saciada você tiver durante todo o dia, né, fazer refeições que te deem saciedade, essa probabilidade de você sentir vontade de comer doces é muito menor. Porque muitas mulheres, vou falar uma coisa aqui que é importante para vocês. Muitas mulheres acabam sentindo essa vontade de comer doce para matar a fome e não a vontade. Por quê? Porque come alimentos, faz refeições que não dão saciedade. Então acaba de comer, ainda tá com fome, entende? E aí, como tem essa sensação de hipoglicemia de rebote, isso faz com que o cérebro peça doce, açúcar. Por isso que você tem uma tendência maior a sentir vontade de comer doces logo após as grandes refeições, entende? Então, por isso que dietas restritivas só pioram,
tá? Além também de gerar episódios de descontrole alimentar, porque quando você restringe demais a alimentação, restringe demais calorias, isso pode acontecer, né? Quando você começa a comer, você acaba comendo de uma forma desequilibrada e desordenada, né? Ou seja, você come muito mais do que você iria comer se você tivesse, né, ingerindo todos os nutrientes que você precisa e esteja saciado, tá? Por isso que é tão importante a alimentação equilibrada. Ela não é importante só porque daí você restringe calorias e faz o déficit calórico. Não é só por causa disso. É porque essa alimentação alinhada vai te dar mais saciedade. Consequentemente, quanto mais saciada você tiver, menos vontade de comer doces você vai ter, tá certo? Então, que não deve fazer, primeiro, dietas restritivas, restringir calorias, ok? Em excesso, né? Proibir demais os alimentos e consumir calorias, né, muito baixas aí nas grandes refeições, tá? Número 2, também você não deve fazer, que isso é um clássico. Toda mulher, quando quer emagrecer, faz isso, que é cortar carboidrato. Restringir demais carboidratos da alimentação. Né? Porque tem aquela coisa que o carboidrato é o vilão da alimentação, né? O carboidrato é o que atrapalha, é só cortar carboidrato que emagrece. Não é assim. O nosso corpo, o nosso organismo precisa do carboidrato para que nós tenhamos energia para desempenhar todas as nossas funções. Então, o carboidrato é um macronutriente necessário aí na nossa rotina. A gente precisa consumir, certo? E quando você restringe demais, acontece exatamente isso que eu expliquei para vocês ali no início da live. Também o cérebro, o corpo vai pedir mais açúcar. Porque você pense, você não está recebendo nada ali de energia. O que automaticamente o teu cérebro vai pedir? Eu preciso de energia. Eu preciso de alimentos que me deem energia para desempenhar todas as funções. Então eu preciso do quê? Açúcar. Açúcar, açúcar e açúcar. Então, quando você restringe demais os carboidratos da alimentação, essa vontade de comer doces aumenta muito, muito. Então, o que você tem que fazer? Você não deve restringir o carboidrato, você deve fazer melhores escolhas, né? Como eu disse ali agora há pouco, substituir, né, os refinados, os carboidratos brancos pelos integrais, que têm uma qualidade melhor, têm mais fibra, dão mais saciedade e sempre, né, fazendo a junção do carboidrato com a fonte de proteína, legumes e vegetais. Então, proteína que vai dar muita saciedade, legumes e vegetais que são muito ricos em fibras que também vão ajudar na saciedade e bons carboidratos não é para restringir, é para melhorar a qualidade, tá? Carboidratos ricos em fibras que vão melhorar, vão dar saciedade e também vão evitar essa hipoglicemia aí de rebote, que eu tenho certeza que vai aumentar, diminuir a vontade de comer doces. Eu vou falar para vocês que eu tenho várias pacientes que quando começam o acompanhamento nutricional comigo, elas falam assim, nossa, Carol, eu tenho o que me atrapalha é a minha vontade de comer doce, eu não consigo reduzir minhas medidas porque eu como doce em excesso, porque eu sou viciada em doces. E na verdade não é que ela tem compulsão por doces, é porque ela não come alimentos que deem saciedade. Então você tem toda hora essa hipoglicemia de rebote, e aí vem a vontade de comer doce, mas isso pode ser controlado e pode ser melhorado. Depois que a gente faz essas mudanças, a vontade reduz muito. Muitas delas falam assim pra mim, nossa, Carol, eu não sinto vontade mais nenhuma de comer doce. Parece que no doce não faz falta nenhuma. Então aí o que acontece? Você você come o doce apenas para matar a tua vontade. E não para matar a sua fome, entende? Quando vem lá uma vontadinha específica, você consegue comer uma quantidade muito menor do que se você tivesse, né, do que você iria consumir se não tivesse com a alimentação aí adequada dentro desse padrão que eu ensinei aqui pra vocês agora, tá bom? Aí vocês vão me perguntar, tá, Carol, agora eu quero saber quais são esses alimentos que eu posso consumir aí após o almoço, ou esses doces que eu posso consumir após o almoço, que não vão aumentar o meu manequim. E eu vou dar uma resposta, eu vou revelar aqui pra você que você pode consumir qualquer doce, qualquer um. Eu vou dar um exemplo. Chocolate, se você quer comer um chocolate após o seu almoço, você pode comer, isso não vai aumentar o seu manequim, né? O pessoal que gosta de comer lá um docinho daqueles de infância, que lembra a infância lá, docinhos variados, doce de leite, doce de amendoim, você pode comer.
e não vai aumentar o seu manequim, tá? Eu quero tomar um sorvete, eu gosto de tomar um sorvete, ou gosto de comer uma balinha logo após o almoço. Você pode comer qualquer doce após o seu almoço e não vai aumentar o seu manequim, desde que você siga essa técnica que eu expliquei aqui durante essa live. Siga esse passo a passo bem certinho, porque daí o que vai acontecer? Você vai comer o doce para matar a sua vontade e não a sua fome. Então, aquele momento que você comia uma quantidade absurda de doce, uma quantidade muito grande, que isso sim vai atrapalhar o seu processo de redução de medidas, você consegue controlar. Ou seja, você come uma quantidade pequenininha. Por exemplo, terminei de comer, terminei de fazer o meu almoço, eu vou lá e vou pegar 2 ou 4 quadradinhos de chocolate. Chocolate é um alimento que eu gosto. Eu vou comer. E tá tudo bem. Você vai comer e não vai ser isso que vai atrapalhar o seu processo. Porque a quantidade é pequena. Por mais que seja um chocolate ao leite, por mais que seja um chocolate branco que você goste, ou eu lá vou comer um bombonzinho, vou comer 2 unidades de bis, entende? Então você consegue controlar a quantidade. Mas se você não tiver com uma alimentação que realmente vai te saciar, que vai evitar essa hipoglicemia de rebote, o que você vai fazer? Você vai pegar uma caixa de bis e você vai comer inteira. Isso vai atrapalhar o seu processo de redução de medidas. Não você comer 2 bis lá, 2 unidades de bis após o seu almoço. Ou você comer 4 quadradinhos de chocolate. O que vai atrapalhar o seu processo, o que vai fazer você não só não reduzir medidas, como aumentar as suas medidas e aumentar o seu peso, é você ir lá e comer meia barra de chocolate. Você ir lá e matar a sua fome e comer uma barra de chocolate logo após o seu almoço, entendeu? Então, assim, é por isso que eu sempre gosto de frisar. Quando a gente fala em redução de medidas, emagrecimento, perda de gordura, não existe nenhum alimento que deve ser proibido. Se você gosta de comer um docinho, se você tem um paladar que gosta de doce, não tem problema nenhum você comer, principalmente após o almoço. Às vezes é um momento que você tem ali para relaxar, um momento que você tá, terminou o almoço, tem uns minutinhos ali até voltar a trabalhar, não tem problema nenhum você comer. Eu tenho várias pacientes que não abrem mão do chocolatinho, que elas gostam, né? Tem até uma paciente que ela ama Prestígio, então todo dia depois do almoço ela come um Prestígio e tá tudo bem. Mas ela já fez a refeição antes, né? Ela já nutriu o corpo dela com todos os nutrientes que precisava, que deixaram ela saciada, que evitaram que ela tenha essa hipoglicemia de rebote e sinta essa vontade grande de comer doce. Porque as mulheres acabam se descompensando e comendo doces em excesso justamente por isso. Porque tem aquela pico de insulina, cai a insulina, vontade de doce, doce, doce e açúcar. E quando a gente consegue controlar isso e com coisas básicas, vocês viram, o passo a passo que eu passei aqui para vocês agora é extremamente simples, é extremamente fácil. Quando você consegue colocar isso na sua rotina, essa vontade de comer doce reduz, diminui a quase zero, entende? Então você consegue comer lá o seu docinho em uma pequena quantidade, vai matar a sua vontade, não vai precisar matar a sua fome com esse doce, né? Vai se sentir satisfeita, vai ter aquele momento de prazer que você gosta e não vai comprometer em absolutamente nada o seu processo. Pelo contrário, né? Vai ajudar ainda no seu processo de redução de medidas. Você vai falar, Carol, mas como assim? Como que se eu comer um doce vai me ajudar a reduzir medidas? É claro, porque se você restringe demais, a hora que você começa a comer, você come em excesso. E o problema todo é comer em excesso. O que faz as pessoas engordarem, ganharem peso, é comer em excesso. É você comer meia barra de chocolate todo dia, é você comer uma barra de chocolate todo dia, é você comer uma caixa de bis após o almoço. É isso que vai comprometer o seu processo, é isso que vai fazer você ganhar peso. Então, eu sempre indico, eu sempre falo, se você quer emagrecer, se você quer reduzir medida, coma doce. Porque você mata a sua vontade, só que coma de uma forma equilibrada. Só que se você não usar esses tipos de técnicas que ajudam a diminuir essa vontade, isso vai ficar muito mais difícil de controlar, né? Porque se você realmente está em um momento em que o seu corpo, o seu cérebro está pedindo muito açúcar, você não vai conseguir comer 2 quadradinhos de chocolate ou 4 quadradinhos de chocolate e ficar saciada, né? Ou 2 unidades de bis e ficar saciada. Não, você vai comer aquilo de uma forma desordenada, enquanto não acabar, você não vai parar. E é isso que vai atrapalhar o seu processo.
Entende? Então, é muito mais simples do que vocês possam imaginar. É muito mais tranquilo e muito fácil de ser resolvido, né? É muito tranquilo. É só vocês aplicarem realmente essas técnicas aí, tanto no almoço quanto no jantar, e comam o seu docinho em paz, tá bom? Mas cuidem com a quantidade, tá? Se mantenham bem saciadas para vocês cuidarem com a quantidade que vocês vão ingerir, que é isso que vai fazer diferença no processo, que vai determinar se vocês vão reduzir medidas ou aumentar as suas medidas, tá bom? Gente, temos perguntas? Mandem aqui para mim se vocês têm perguntinhas, que agora é hora, que daí eu já respondo todas. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Assim que eu finalizar aqui, eu já vou deixar disponível lá no feed para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem. E, claro, também compartilhar aí com a amiga, com a colega de trabalho, com a amiga familiar, enfim. Que você sabe que tem problemas que não consegue reduzir o manequim aí por causa dos doces, porque sente muita vontade de comer doce o tempo todo. Provavelmente essa mulher está passando exatamente por isso que eu acabei de explicar. Então, manda essa live para ela, fala, assiste lá que eu tenho certeza que vai ajudar. Meninas, se vocês não tiverem perguntinhas, qualquer coisa vocês podem deixar também lá nos comentários da live, tá? Caso vocês tenham perguntas aí, podem deixar lá nos comentários da live, ou então podem me mandar por direct também, tá bom? Podem me mandar por lá. Se vocês quiserem deixar sugestões de lives também, de temas de lives que vocês gostariam que eu trouxesse, vocês podem deixar lá também, tá bom? Meninas, é isso então, não temos perguntinhas. Bom, e o mais importante aqui, tá? Vou deixar bem claro aqui pra você. Mais importante, todo esse conhecimento que eu passei, vocês viram que são coisas muito simples e muito básicas, muito tranquilas de serem feitas, né? Mas, para que isso realmente faça toda a diferença aí no processo, precisa ser aplicado, né? Então, vocês precisam colocar isso que eu ensinei aqui em prática. Segue esse passo a passo, coloca em prática, depois eu quero que vocês venham me contar aqui nos comentários da live se funcionou, tá? E o quanto isso ajudou no seu processo, tá bom? Meninas, muito obrigada aí pela presença de todas, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Quarta-feira que vem teremos mais live, né? Quarta-feira que vem aí estaremos aqui firmes e fortes. Então já anotem aí na agenda, quarta-feira às 18 horas teremos live e eu vou estar aqui esperando vocês, já deixem as perguntinhas aí para me mandarem, tá bom? Um beijo, ótima noite!